Boa noite. Iniciando mais uma live. Espero o pessoal entrar aí um pouquinho. Chegou aí nosso Vinícius Costa. Hoje uma live muito especial sobre o inesquecível Cacau. Nesse bate-bola nosso aqui, de toda terça-feira, hoje especialmente segunda, porque a gente vai falar de um super campeão que foi o nosso Cacau. E esse bate-bola de hoje vai ser com dois convidados também que fizeram parte dessa história, que é o Flávio Sino, que hoje dirige a Sino.com, e o Pelezinho hoje, que toca seus projetos sociais, a sua escolinha, e foi também um grande atleta e um jogador do nosso querido Cacau. Vamos iniciar o contato com eles dois, e a Maracanã FM está transmitindo essa live diretamente pela Rádio Maracanã, tá bom? Já está aqui o Pelezinho, já está aqui na área, e vamos chamar o Flávio Sino também. Já ali o Flávio Sino. Lembrando que amanhã nós teremos o ex-goleiro Lavoisier, da Seleção Brasileira de Futsal, na nossa live tradicional de terça-feira. A gente vai bater um papo com o ex-goleiro e atual diretor da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Ó, o Nilson Pelé já está na área. Grande Pelezinho, como é que tá? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. E você, irmão? Nessa luta. Legal, Pelé. Obrigado aí por estar participando conosco aí dessa live. E uma singela homenagem aqui ao nosso inesquecível Cacau, de quem você foi atleta e representou nossa cidade, a cidade de Nova Iguaçu, na ocasião, jogando futebol de salão. Nós disputamos várias edições das Olimpíadas da Baixada, né, Pelé? E vamos ver se o Flávio Sino entra aí. Eu estou convidando ele, ver se ele entra para a gente poder iniciar o nosso bate-bola com o Cacau. Combinado. E o Felipe, como é que tá, Pelé? Tá bem, estamos bem, estamos tocando, graças a Deus. Esse ano nós completamos 13 anos de projeto, né? Vamos estar fazendo até uma competição lá interna esse ano, e será, o nome do troféu será Luiz Carlos Amâncio, para poder fazer uma homenagem ao cara que nos ajudou na nossa inauguração, né? Que nos deu a primeira oportunidade de emprego lá em 2007, faz um tempinho, e hoje a gente continua tocando aqui devagar. Show de bola. E Pelé, eu estou ligando aqui para o Flávio Sino na outra linha, para ver se ele já está na área. Deixa eu te fazer uma pergunta que é fundamental. O seu primeiro contato com o Cacau, com o professor Cacau, foi como? Você lembra? Lembro, aos 5 anos de idade. Meu irmão era atleta do IBC, né? Na época era pré-mirim, que era o sub-10, e eu, 5 anos mais novo, eu acompanhava ali, né? Naquela época que... Pré-mirim era sub-9. Meu irmão tinha 10 anos na época, era o pré. Porque o pré-antigo. Depois 11 e 12 era o mirim, verdade. Verdade. Meu irmão jogava no pré dele lá. Meu irmão, Lamartine, Diogo, esse era o time lá. Agner, né? E aí eu comecei a frequentar o clube, e depois, na sequência, eu comecei a treinar também, já com 6, 7 anos. Aí eu comecei a treinar. E o Cacau é muito engraçado, né? Tem diversas histórias com ele. Isso. E o Cacau, né? É sempre muito espirituoso, é um cara de muitas histórias, né, Pelé? E não sei se você se recorda daquela final que nós tivemos em Duque de Caxias, em que a gente venceu todos os adversários, e por volta de 13 horas a gente já tinha acabado o nosso compromisso, então estávamos aguardando o outro finalista, que acabou acontecendo ser Duque de Caxias, que era o arquirrival de Nova Iguaçu. E a gente fez uma brincadeira lá, fizemos um churrasco com o pessoal da segurança, aguardando para a final. E quando chega a final, o Nova Iguaçu super favorito, Pelé, não sei se você lembra disso. Faltando 4 minutos, estava 5-2 para Duque de Caxias.
e ninguém acreditava naquilo que estava acontecendo. Aí, inclusive as pessoas que participaram do almoço com a gente estavam tudo zombando, falando, pô, tá vendo? Foram comemorar antes e tal. Aí eu estava do outro lado da arquibancada, olhando para o Cacau, né? O Cacau sentado no banco de reservas, como se a gente estivesse empatando o jogo. E aí eu grito com ele, falo, Cacau, e aí toca o telefone, ele só um minuto, ele atendeu o celular ainda, a gente perdendo 5-2, porque na regra do jogo da Baixada, só os últimos 2 minutos que eram cronometrados. Então, a gente consegue empatar aquele jogo, o Marquinhos faz uma partida, Marquinhos que foi profissional pelo Nova Iguaçu, faz uma partida memorável, e a gente empata aquele jogo e vence nos pênaltis. Você lembra dessa partida? Foi lá, eu tava no banco, eu tirei o Marlon do jogo, né? Tirei o Marlon, o Cacau sentado no banco, eu falei, Cacau, me bota no jogo. Aí o Cacau, vai sair quem? Eu falei, tira o Marlon mesmo. Tirei o Marlon, e aí tava 5-2. Eu peguei a primeira bola, arrastei, fiz um gol. Daqui a pouco um lateral, o Peter bateu, fiz o outro gol. No finalzinho, o Marquinhos meteu o terceiro gol. Aí nós fomos para os pênaltis. Aí nos pênaltis ainda, acho que o Peter perdeu o pênalti e nós ganhamos nos pênaltis ainda. Isso, acho que o último gol foi até do Marquinhos, no pênalti, o último gol foi do Marquinhos. Mas ali o Cacau, depois eu vou questionar, vou brincar com ele, ele falou que estava tudo sob controle. Ele falou, tudo sob controle. Nós quase perdemos o título ali, que o Nova Iguaçu era favorito. E na verdade no futsal, o Cacau é o maior campeão da Baixada. Ele foi o maior campeão da Baixada. O Cacau, até agora, né? Acho que as 5 edições, pelo menos as vezes que eu estive à frente lá da Secretaria, o Cacau venceu as 5 edições, é o pentacampeão da Baixada, e era o pentacampeão reconhecido por todos. E existe uma frase, Pelé, que o diretor dos jogos, o professor Antônio Carlos Prazeres, ele repete muito bem. Ele falou que o Cacau, ele sabia ganhar as partidas. Quer dizer, às vezes quando os times se igualavam, ele tirava aquele coelho da cartola e vencia os jogos. E me conta algumas histórias. Você me contou também de uma história dele lá em Minas, vocês foram viajar no hotel, que ele falou que todo mundo ficaria sem o almoço, sem o lanche. Sem o café da manhã, né? Nosso time era muito bom. Aí tava Marlon, André Melo, que também jogou no Nova Iguaçu. Andrezinho de Mesquita. Isso, André Melo. Falecido Marley. Silas, uma galera e eu, né? Fazendo uma algazarra tremenda lá no quarto, lá. E o Cacau, vocês não vão dormir? Aí, né, quando ele acendia a luz, paravam. Aí, daqui a pouco, o Cacau apagava a luz e voava ele de novo. Zoando. Cacau, ó, tá todo mundo sem café da manhã. Falei, beleza. Desci para poder... Pro local onde... O refeitório, né? Eu e o Marlon, aí tava lá o porteiro lá, não pediu o ticketzinho. Eu, entrei, sentei, tomei café. Mas o Marlon olhudo pra caramba... Cacau tava lá em cima. Falei, vamos tomar café, dá pra comer um pão rapidinho. Comi o primeiro, eu volto a sair. Aí o Marlon, vou comer mais um pão, Nisso que vou comer mais um pão. Cacau chega na porta do refeitório, ó. Você e você estão fora do jogo. E se perder, o problema é de vocês. Era o estilo dele, né? Aí perderam o jogo. para um projeto lá de Poços de Caldas, lá, Pouso Alegre, sei lá. Rapaz, o Cacau ficou bravo pra caramba, deixou. Mas aí ele falou que ia barrar a gente do campeonato inteiro. Mas só que não tinha como. Já tinha tomado a primeira na cabeça, como é que ele ia fazer? Não tinha como barrar, né? Botar o pessoal para jogar. E Pelé, o Cacau, dentre as histórias que a gente conhece e tal, foi um grande batalhador. Eu conheci, você falou que conheceu ele como atleta. Eu conheci o Cacau no Esporte Clube Iguaçu. Eu joguei um ano no IBC na categoria Mirim como goleiro. No meu segundo ano de infantil eu já estava no Iguaçu. E o Cacau era da equipe de natação do clube. E o primeiro ano do Cacau no Iguaçu, ele era roupeiro do clube. O seu Cláudio convidou ele ficou na rouparia até ele montar a escolinha, e depois ele tocar sua vida como técnico de futsal e tal. Então o Cacau sempre venceu a sua condição, as coisas adversas, assim, com muito humor. Dificilmente você conseguia encontrar o Cacau de mau humor e tal, e a gente sempre se encontrava, se falava quase todo dia eu conversava com o Cacau. E nesse início do clube, Pelé, o Cacau começa a conquistar espaço no Iguaçu,
e participar das competições, não só pela Liga de Esporte de Nova Iguaçu, depois pela Associação de Futebol de Salão, pela Federação de Salão. Em 98, Pelé, a gente montou o time da Liga de Nova Iguaçu adulto. E o Cacau foi nosso diretor. O Cacau foi nosso diretor de futebol de salão. E a gente disputou o estadual, rodamos o estado do Rio de Janeiro todo, eu, Pina e ele, e conseguimos levar Nova Iguaçu aí para a terceira colocação. O Guto foi o destaque do artilheiro da competição. E eu e Pina ficavam mais naquela parte burocrática, né, de dirigentes, e o Cacau mais ligado aos atletas, acompanhando o treinamento, e o Cláudio Roso, o seu Cláudio, que era o técnico da equipe. E eu vejo que o Cacau teve uma participação importante no esporte de Nova Iguaçu, no futebol de salão de Nova Iguaçu, hoje chamado de futsal, né, Pelé? Isso, o Cacau, além dele ser um cara que muito trabalhador, tinha um olho clínico diferenciado. O Cacau, como treinador, eu digo assim, que esse, como você citou à frente lá, que ele sempre tem um coelho para tirar da cartola, taticamente não era tão bom quanto muitos. Porém, ele tinha um conhecimento de atletas e ele tinha um olhar que ele conseguia fazer com que o atleta rendesse para ele. O atleta com o Cacau tem uma entrega diferente. Às vezes o cara não é salonista, mas conseguia render para ele. É assim, algo absurdo que eu vi que o Cacau conseguia. Ele tinha uma visão, né? Uhum. Ele tinha uma visão diferenciada, né? Uma simplicidade, uma humildade, não tinha vaidade. Por quê? Se ele tivesse visto um atleta com qualidade em Paracambi, ele entrava no carro dele, pegava o atleta no carro dele, botava e vinha para jogo. Então, assim, é algo que hoje poucas pessoas fazem. O Cacau, diversas vezes, já botou 10, 7, 8 pessoas no carro dele. Aquela Paraty que ele tinha, sofria. 5, 6 atletas, 7 atletas, ia para jogo e ganhava jogos assim. Porque o cara é muito guerreiro. É verdade. E ele construiu a sua história, né, Pelé? Assim, aquilo que você falou, se ele visse um atleta de talento, ele convidava, independente se ele tivesse um jogador até bom na posição, mas ele era um cara que tinha essa questão de sempre formar a melhor equipe. E muita gente fazia a escolha de jogar com ele. Eu vou te dar aqui um exemplo. Você é oriundo da Cerâmica, não é isso, Pelé? Do bairro Cerâmica em Nova Iguaçu. Então o Cacau é do bairro da Luz. Então o Cacau, mesmo tendo outras escolinhas até com uniformes mais novos, os pais sempre escolhiam o filho fazer a iniciação naquela sua primeira escolinha no Cacau. O Cacau tinha essa facilidade através do seu carisma. Tinha gente que tinha mais condições, mas o carisma do Cacau era tão grande que ele conseguia atrair e montar sempre bons times a partir daquela escolinha que ele montava e tal. Então, e ele tinha um olhar de periférico, o olhar mais amplo, porque as pessoas ficam muito fadadas ali aquele olhar só naquela região. O Cacau não, ele era conhecido em Santa Rita, Adrianópolis, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João. Ele tinha essa amplitude, não é, Pelé? Eu mesmo cheguei a treinar com o Cacau lá dentro do campo da Expo. Lembra? Lá dentro de Nova Brasília. De Adrianópolis, não é? Pela Chicago ali, Nova Brasília, né? E lá era assim, eu saía da Cerâmica e andando até Três Corações para pegar o ônibus para soltar lá, que era um ônibus demorava muito para o ônibus chegar. Hora em hora. E o Cacau tinha muito jogador. O Cacau tinha jogador em tudo quanto é lugar. Tudo onde você imaginar o Cacau. Belfor Roxo, o Cacau montou escolinha dentro do excursionista, rapaz. Teve muito jogador lá. O Cacau teve jogador em campeonato inteiro. Paracambi. Paracambi. Ele trabalhou numa escola em Paracambi, inclusive. Né? No excursionista eu tenho uma lembrança boa, Pelé, do Cacau lá no excursionista. Na Taça Cidade de Nova Iguaçu, quando em 98 o futsal ele dá aquela reativada na cidade com o resultado que a Liga teve, a gente remontou a Taça Cidade de Nova Iguaçu de futsal adulto. Então participou Percy, clubes, empresas, Della Obra participou, a equipe do Della Obra, e o excursionista remontou o trabalho dele. O excursionista foi uma das equipes que já teve história no futebol de salão e revelou o goleiro Bolivar, juntamente com o Chufi, foram os dois melhores goleiros que eu vi em Nova Iguaçu, o Bolívar e o Rogério Chufi. Na primeira reunião, o Cacau não vai na reunião dos representantes. O Cacau também quer disputar o adulto. Disputava o que você convidava, ele disputava. E o Cacau não vai nessa primeira reunião.
corrige, o Cacau vai na primeira, mas o diretor do excursionista não vai nessa. E na segunda reunião, o diretor do excursionista devia ter uns 2 metros de altura, andava com a bolsa grandona e tal, parecia aqueles caras de estilo segurança, né? E na segunda reunião ele pergunta quem é que... houve um voto contra o excursionista de jogar na quadra do excursionista, uma coisa assim, que o Cacau não tinha ido ver, há muito tempo que não ia ver a quadra. Aí nós falamos pro diretor que o Cacau votou contra jogar lá. Na terceira reunião, o diretor do excursionista, o Birão, queria conhecer o Cacau. Eu falei, Cacau é aquele ali. Aí quando ele novamente vai fazer a votação para determinar os ginásios que seriam utilizados na competição, o Birão primeiro conversa com o Cacau, quando o Cacau viu o tamanho do Birão, primeiro voto, o Cacau votou a favor do excursionista, mudou na hora. Ele mudava na hora, né, Pelé? Muito esperto, muito esperto. Não sei se tu sabe disso, o Cacau andou muito tempo sem habilitação, né? Sei disso. Aí, o Cacau fez tudo mais tarde, né? Aí nós fomos uma vez, a gente indo pra Cabo Sul, cara. Carro cheio de moleque, aquela paradida. Ali perto daquele colégio Médici ali, cara, daqui a pouco a polícia encosta ao Cacau. Tá tudo resolvido. Uma merda do caramba, ele falou que tava tudo resolvido. Desceu do carro, foi lá, apertou a mão do cara, falou, tal, não tinha documento, voltou. Daqui a pouco a gente tá lá no campo do Cabo Sul treinando, bate os policiais lá de novo, o Cacau dando blusa pros caras. Ele prometeu, né? Mas resolveu o problema, né? Resolveu, mas ele era assim, pô. O Cacau é o cara do improviso. Tava falando contigo aqui, deu problema, o Cacau já resolvia. Pô, não sei o quê, mudava muito rápido. Repentista, né? E você soube da história da placa que ele deu pro B100, do Ferro Velho, a placa, ele fez aquela homenagem de final de ano... Essa não. Aquela comprovação, ele sempre homenageava os patrocinadores, fazia aquele churrasco, ele mandou fazer uma placa para todo mundo que ajudou durante o ano, os padrinhos, que ele chamava de padrinho, né? Os padrinhos dele e tal. E nesse ano, o cara que mais ajudou, que era o B100, que era dono de um ferro velho em Belfor Roxo, perto do viaduto de Belfor Roxo, ele esquece de gravar a placa do B100. E de todo mundo estava gravado e do principal patrocinador não tinha nada gravado. O que ele fez? Pelé? Ele deixa por último, né? Ele deixa por último essa entrega e pega o microfone e rasga elogios ao B100 antes de, como se estivesse lendo a placa. Não tinha nada na placa escrito. E no final, o B100 emocionado e tal, convida o B100 para receber a placa. Ele entrega e fala alguma coisa no ouvido do B100. Sobre a placa. Naturalmente ele estava se justificando. Falou, pô, tudo isso é verdade. Segundo ele falou para mim, dizendo que tudo aquilo era verdade, só que ele esqueceu de gravar a placa. E o B100 emocionado abraça a placa, eles se abraçam e o cara leva uma placa sem ter nada escrito. É uma das histórias mais loucas que tem. E diz que o B100 contava isso até toda vez que falava do Cacau, eu lembrava e contava essa história. Cacau tem várias, Cacau. Cacau, rapaz. Com a gente. Aí, né, uma vez nós começamos a aprontar lá em Minas também, fazer um bagunço para de moleque, 15, 16 anos. Isso foi em 2001, cara. Tinha 15 anos. Tal. Aí o Cacau vai e me barra. Me barrou, já tinha me barrado. Aí deixou, vou te liberar para ir pro jogo. Aí quando eu vacilei do café, o Cacau me barrou. Aí voltando, né, com esse negócio do Cacau lá, daqui a pouco o Cacau vai e me barra. Eu falei, pô, Cacau, mas eu não tava sozinho. Tava fulano, ciclano, bertano agora. Agora piorou, porque você é preto X9, PX. Aí começaram a me chamar de PX, que era o tempo todo, PX. Ele inventava uns apelidos, por exemplo, no final ele estava me chamando de Santos, assim. Era o único cara que me chamava pelo sobrenome. Então, Adriano foi a vida toda. Daqui a pouco ele começou a me chamar de Santos. Eu até comprei uma camisa do goleiro Santos do Flamengo e mandei colocar, lembrando dele, o Santos, que é o nome do goleiro atual do Flamengo, e uso essa blusa. Mas o Cacau foi um dos caras que começou a me chamar pelo sobrenome. Agora, Pelé, qual a sua, além do Rodolfo, que o Cacau revelou, o Jacozinho lá atrás, que já até encerrou a carreira, foi jogador do Flamengo, ele agora parece que revelou mais um outro atleta que está na seleção brasileira sub-17. Ricardo Matheus, jogou até o último jogo contra o Uruguai. Você
você chegou a conhecer esse atleta? Você parece que ele jogou futsal com o BC lá com o Gabriel Salles e com o Vinícius. Eu tive contato com ele, era um garoto muito grande, eu tive contato com ele em 2019. Ele era, assim, tecnicamente, não era isso tudo, mas ele era muito alto, muito grande para a categoria. Então, no salão, então, fazia uma diferença danada, né? No salão, então... E no campo, eu já tive mais contato com ele no campo. Ele era sub-13, ele já tinha quase 1,80 m. Ele está com 1,92 m. E, inclusive, chamou na transmissão da Sport TV, o tamanho dele chamou a atenção. O pessoal estava conferindo o tamanho dele, se era 1,92 m mesmo, estava pedindo informações à assessoria de comunicação da CBF, porque eles achavam a diferença dele para com os outros atletas era muito grande. Muito alto, muito alto. Ele sempre foi muito alto. Não fazia poucos gols, até porque ele começou jogando de zagueiro, ia só quando era na área. Depois ele cismou que era volante, aí tinha aquela briga. E agora está no ataque, na seleção está no ataque. Virou 9. E o Rodolfo? Você chegou a acompanhar o Rodolfo? Eu trabalhei com o Rodolfo em 2007. Eu perdi uma semifinal porque o Rodolfo não jogou. Semifinal Iguaçu e Madureira. No primeiro jogo, o Rodolfo acabou com o jogo, só que o Rodolfo fez a transição. Ele estava no campo, mas ele não jogava salão no Madureira. Aí nisso, o que aconteceu? Os caras barraram ele para jogar o segundo jogo. Aí nós não conseguimos vencer os caras. O Rodolfo fazia muita diferença. 9-3 o Cacau sempre falou muito do Rodolfo, Jacozinho. Lá atrás, o Cacau sempre falou do Rodolfo. E esse último garoto, ele não chegou a acompanhar. O garoto tá brilhando, né? Parece que jogou 3 jogos pela Copinha. Jogou também nas competições do Flávio Sino, da Sino.com. E agora tá no Inter de Porto Alegre. Ele teve na Ferroviária, ele começou na Ferroviária, né? Isso, Cacau, parece que ele jogou a Copinha, não foi? Jogou também. Esse garoto, ele é aqui de Corumbá. De Corumbá. Corumbá, Ele jogava no projeto do Bafanas. Do menino do Rio. Projeto? Bafanas. Ele era desse projeto? Aí o Cacau pegou ele e já começou a fazer o trabalho. Aí ele evoluiu. Aí quando eu encontrei com ele de novo em 2019, ele já estava bem à frente. Aí o Jefinho, que hoje está no Bahia, captador, aprovou ele lá na Ferroviária e depois aí o Inter comprou ele. O Cacau chegou a ver ele jogar essa Copinha? Não. Foi ano passado? Não chegou a ver ele jogar, né, a Copinha? Não. Ele jogou a Copinha desse ano. Esse ano que é 2006. 2006. Vai fazer 17 anos. 2006. Então, Pelé, você acredita que ele vai ser aí já está na seleção brasileira, você acredita que ele vai ser uma revelação aí do futebol iguaçuano e tem potencial para isso? Para ser muito bom. Ele é muito grande, ele faz gols. Pela Ferroviária, ele meteu, acho que foram 2 gols na semifinal contra o Santos. O final pela Ferroviária. Então, assim, é um jogador que está numa crescente muito boa. Só que a gente sabe que para chegar lá em cima, né, vai passar por muita coisa ainda. Mas eu creio, assim, se for falar só de talento, creio que vai ser um jogador muito interessante. Então é uma promessa que está se firmando a cada dia, né? Depois dessa competição, certamente do Campeonato Nacional, uma competição um sul-americano, certamente ele vai conquistar o espaço muito novo, né? E já está num time grande. O Inter é um time de ponta que trabalha bem a base, então não vai ter muita dificuldade. Agora, Pelé, voltando a falar do nosso Cacau aqui, ele iniciou lá no Iguaçu, né? Construiu todo o seu trabalho no Iguaçu. Depois ele parte para o IBC, também passou um período na Zete, que é o clube da Telerge. Então ele passou se revezando nesses 3 clubes da cidade. E ele sempre teve o sonho da Selecal, né? Depois ele vem a montar a Selecal. Essa instabilidade que ele tinha com os clubes fez ele alimentar aquele sonho da Selecal. Acompanhei bem a montagem da Selecal. Apesar que ele sempre chutava 10 anos a mais da Selecal. Se perguntasse ele hoje, ele ia falar que a Selecal tem 35 anos. Ele teria 55. Mas ele sempre chutava 10 anos a mais. Eu sei que ele ficou uns 5, 6 anos entre Iguaçu e IBC. Então a Selecal não tinha esse tempo todo que ele chutava. Mas ele usava isso como o humor dele e tal.
e depois ele monta a Selecal, que é o sonho dele. O Cacau tinha uma coisa, Pelé, dessa questão da viagem, de ter um uniforme branco. Ele chegou a conversar com vocês sobre essa questão da Selecal, desse sonho que ele conquistou em ter montado esse projeto? Sim, falava muito. Ele falou que ele cansava de fazer pelo nome dos outros. Aí ele falou, a data do aniversário da Selecal é esse mês agora, em abril, né? Se eu não me engano, 21 de abril, não é isso? Ó, o homem chegou aí, Pelé, o homem chegou aí. 21 de abril, né? Pera aí, olha. Parabéns pelo Fluminense. Hoje, só o Cacau que faz isso. Eu estou vestido de BC e Selecal aqui. Uma lembrança aqui do Salles e do Vinícius aqui. Eu acho que desde que eu joguei no BC, quando eu fui mirim, goleiro lá, eu não tinha... Só coloquei a camisa depois de 45 anos depois. Aí estou colocando... De 40 anos colocando a camisa do BC novamente. E aí, Flavinho, boa noite. Boa noite, Adriano. É um prazer estar aqui participando com você. Boa noite, meu amigo Nilson. Meu irmão. Meu atleta, né? Verdade. Um grande amigo, Nilson Ramos. Foi seu jogador. Hoje foi seu jogador. Um baita de um professor, um belo treinador, um grande companheiro aí de jornadas esportivas, pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Adriano, e todos que nos assistem, queria pedir desculpa aí pelo atraso, eu tive um imprevisto, mas é muito importante poder estar aqui e poder contar um pouco da história do meu ídolo, né? Cacau foi, sem sombra de dúvida, um grande ídolo que eu tive, ainda no meu tempo de garoto, lá no IBC, o Cacau um pouco mais velho que a gente, mas tão jovem, já tinha... O Cacau já falou de você jogando, Flavinho, uma vez. Eu tive uma... Ele falou que você parou de jogar muito cedo, você parou com 8 anos de idade, ele falava isso, você parou muito cedo. Não, eu encerrei minha brilhante carreira. Eu tô brincando. Eu encerrei minha brilhante carreira aos 13 anos de idade. Eu vi você jogar. Mas, agora, Flavinho, já contou aqui algumas histórias aqui sobre como conhecemos o Cacau e tal. Como é que você conheceu o Cacau, Flavinho? Eu conheci o Cacau, assim, em 1985, eu estudava no Instituto de Educação Rangel Pestana, aí abriram uma peneira lá no Esporte Clube Iguaçu. Eu já treinava no IBC, mas o Lille, né, ele tinha dado uma parada lá com os treinos. Aí eu fui lá no Esporte Clube Iguaçu, fiz a inscrição, aí levei o Edson, levei o Rogério Schuff, que eram meus amigos de turma, né, sala de aula, uns 7 garotos lá, em busca de um sonho, de fazer um... Aí fizemos a peneira, da galera toda, eu, Edson e Schuff passamos, aí fomos ser atleta do Seu Cláudio. E o Cacau já trabalhava no clube ali, se eu não me engano, ele apoiava lá o pessoal da natação, acho que ele estava servindo no exército nessa época, bem jovem, bem magrinho e tudo. Aí o Edson, e eu e o Edson continuamos jogando, e o Schuff. Aí no ano seguinte, em 86, eu parei, eu não dei continuidade, 86, 87, e o Cacau passou a ajudar o Seu Cláudio Roso, né? Se eu estiver enganado, você me ajuda aí. Na formação ali das equipes de categorias de base do Esporte Clube Iguaçu. E em 1987, o Esporte Clube Iguaçu, se eu não me engano, foi o primeiro clube a disputar o campeonato da Federação de Futsal, nas categorias de base e tal, que era uma novidade aqui para nossa cidade. Se não falei memória, o Bororó é o técnico do Mirim. Nessa época do Comprido, Chuco. Quem foi meu treinador no Campeonato Iguaçuano de 86, Campeonato Iguaçuano, foi o Abílio, lembra do Abílio? Abílio, fala com ele sempre, tricolor. Abílio hoje mora em Botafogo. No Maracanã, ele lembrou de mim. Então, o Abílio era o treinador. E depois teve o Cunga, Bororó, já de uma galera, quando eu já não estava mais, né? Já no Campeonato Carioca já era o Bororó. Aí, o Cacau, né? Aí eu já conheci o Cacau ali, no Esporte Clube Iguaçu, aquela coisa toda. Mas eu me tornei amigo do Cacau, ele virou meu ídolo mesmo. A nossa história é muito longa,
Mas, assim, em 1990, o Cacau deixa o Alvinegro da rua Otávio Tarquino e vai para o Verdão, ali da rua Arina de Oliveira. O Cacau vai para o IBC. Né, Flavinho? E um ano importante para o IBC, porque o IBC nesse ano montou aquele time de adulto com o Guto. 90, não foi? Exatamente. Foi o ano da eleição, onde entrou pela primeira vez aquela chapa que tinha o Márcio como presidente, Vilela, Vivinho, aquela galera toda, Ana Meirelles, aquela rapaziada estava tomando conta do clube, trouxeram o Cacau, né? O Cacau veio montar as categorias de base do futsal do IBC. Foi um ano muito forte. Na época foi um ano muito forte do IBC. Foi um ano muito forte. Foi um ano muito forte no Aí, salão. as categorias de base começaram com Fraldinha, para Mirim, o Cacau tomando conta. Dessa geração aí, saíram diversos jogadores. E eu, na época, eu era muito envolvido, muito jovem também, com torcida organizada. Aí nós montamos uma torcidinha para apoiar o IBC. Né? Na época, a galera da bagunça, eu, Christian, Jaburu, os irmãos gêmeos, Capeta, aquela galera toda do Pombal, né? E aí o Cacau dava muita força pra gente, porque a gente fazia aquela torcida que incentivava o time, aquela coisa toda. E eu sempre acompanhando os jogos. Aí, no meio desse percurso, montaram uma equipe adulta, categoria adulta. E o Esporte Clube do Iguaçu também tinha um timaço na categoria adulta também. E a torcida do IBC sempre fazendo belas festas, belas festas, né, nos jogos do IBC, tanto em casa quanto fora. O treinador na época do IBC adulto era o Gugu, né? Gugu. E nesse período o Cacau sempre me dando conselho, Flavinho, para de bagunça, vem me ajudar, vem não sei o quê. Fazer um registro importante, a filha do Cacau, fazer um registro importante, a filha do Cacau está aqui, apareceu aqui na live aqui, está assistindo aqui, mandar um beijão para Maria Luísa, e vamos dedicar essa live para ela, né, para Maria Luísa e para a família do Cacau, né? Caio tá aí também, Adriano, fazendo um resumo, porque a história é longa, né? O Cacau me deu a oportunidade de organizar uma competição. Ele organizou uma competição, Copa Delmo Flores, alguma coisa assim. Aí nós montamos um time do Pombal, que era a garotada dos Renegados. Foi meu primeiro envolvimento com futebol de salão, assim. E o Cacau, que ninguém acreditava no Flavinho, no Flavinho, e realmente não era para acreditar, né? Os motivos não faltavam, né? E o Cacau foi uma pessoa que me deu a mão. O importante é que você cresceu como pessoa e você entendeu aí. Exatamente. A hoje está dando exemplo para muita gente. Né? É verdade. Para isso acontecer, lá atrás algumas pessoas, como Cláudio Roso, falecido Celso, que é pai do Fábio Malta, uma equipe de Liceu, pai do Renato, algumas pessoas que me incentivaram bastante. Você mesmo, Adriano, em 98, eu assumi o futsal do IBC, né? Aí o Cacau já estava de volta no Esporte Clube do Iguaçu, e eu me lembro que, acho que foi em 2000, nós montamos um timaço para jogar o Campeonato Carioca e nós não tínhamos tantos recursos assim, e você, Adriano, convenceu o Amaro, que era o presidente. O Amaro não queria, por motivos óbvios, nós não tínhamos, assim... A razão dizia não, e a emoção, né, querendo, e você, não, deixa o Flavinho, deixa ele, solta alguma coisa, a gente abraça, a gente incentiva e tal. E nesse ano de 2000, o IBC se sagrou campeão estadual, né, graças a esses incentivos que eu estou citando aqui, coisas que ficaram marcadas na minha vida e na vida de muita gente. E o Cacau em 2000, 2001, 2002, ele acabou se tornando um rival, porque a gente foi crescendo, foi aprendendo um pouquinho, foi criando juízo, e aí o Cacau passou a ser... Já começa a disputar espaço. Não, mas nós éramos mais do que amigos, era uma coisa muito grande. Aí o Jonathan, meu filho, nasce em 2000, 2007, Jonathan já vira atleta, aí já joga com o Cacau, aquela coisa. Aí vinha aqui em casa, entrava aqui, nem batia na porta, saía entrando. Às vezes o Jonathan dormindo, ele pegava, levava para o jogo. Tivemos uma eu estou falando assim, mas em 2014, parece, os Jogos Estudantis de Nova Iguaçu, o Jonathan estudava no Monteiro Lobato, foi campeão com o Cacau. Depois o Cacau levou o Jonathan para jogar os Jogos da Baixada. Na época era Olimpíadas da Baixada. Você era o secretário de esporte
o Cacau era o comandante da equipe de futsal. E eu digo pro Jonathan que foi o título mais importante da carreira dele. Ele ganhou alguns títulos no futsal, mas, pô, representar a sua cidade, pô, ser campeão. Assim, fez eu viver uma emoção como pai, né? Então, assim, eu tenho histórias assim com o Cacau. E o Cacau, assim, pra mim, ele já fez de tudo um pouco. Eu fui rival, já fiquei com raiva. Perder para o Iguaçu era uma coisa que incomodava. A gente já discutimos, mas era tudo assim, na hora do jogo. Acabava o jogo, ele já me deu muito conselho. A vontade dele era me dar uma moca, né? Cascudo. O Nilson quer falar calma, o Nilson quer falar contigo aqui. Fala, Nilson. Em 2000 lá que o Cacau puxou o Juninho. Iguaçu BC, aquela história. No Iguaçu, contra-ataque, Juninho direto ao gol. Como é que o Cacau fez? Esse jogo foi tenso, porque eu em 2000, eu já era o gestor do futsal. O Iguaçu tinha um time muito forte, geração 86, que é Nilson, William Wellington, Jutinho. Acabou sagrando-se campeão, essa equipe foi campeã, invicta. E era um campeonato bom, começava em março e até dezembro. Maio a dezembro. Março, abril até dezembro. E o IBC foi campeão da mesma competição no Infanto Juvenil. Só não foi invicto. Que era a galera 8-4. Thiaguinho, que se tornou jogador profissional depois, Botafogo, Renato Cavalo, Tonguinho. E esse time só jogou o campeonato, como eu já falei anteriormente, foi um pedido nosso ao Amaro. Aí o Adriano teve que intervir ali, outras pessoas, dar uma chance ao Flávio e tal. Aí no primeiro jogo do campeonato, Adriano, IBC e Iguaçu, no Iguaçu. E era natural que o infantil do Iguaçu ia golear o IBC e o infanto do IBC ia vencer o Iguaçu. Não vou dizer que ia golear, mas ia vencer. Aí eu ainda tinha no sangue aquele DNA ainda de torcida organizada, aquela coisa toda. E eu estava fazendo faculdade de Educação Física, cursando Educação Física, e então eu ficava ajudando o Marquinhos, do Tênis Clube de Mesquita, atrás do banco do IBC, que era da torcida do Esporte Clube Iguaçu, né, ao lado do Iguaçu. Aí o pessoal já tinha uma bronca comigo, aí o IBC fez um gol, eu fui comemorar o gol no meio da torcida do Iguaçu. Aí o pessoal quis me tirar de lá na barra. Aí eu arranquei uma bandeira do Iguaçu, rasguei a bandeira. Naquele tempo, Flavinho, você estava naquele tempo, não sabia se era torcedor, ou se já era gestor. Transição. Você ainda estava ali decidindo, né? Mas que besteira, eu rasguei a bandeira. Mas dava para não rasgar. Mas quando eles falaram, passa para outro lado, aí eu já desci, tipo, que meio que sem querer, e rasguei, me arrependi pra caramba. A bandeira do Iguaçu foi uma confusão. Eduardo Júnior, que eu quase me agrediu. Hoje é meu amigão. Aí, uma confusão danada. Aí acalmou. Era no de eleição, 2000, eleição para vereador, aquela coisa toda. Aí o Marotti, não, o Flavinho é meu, pô, Flavinho é meu, Pombal é meu, tal. As coisas se acalmaram. Foram pro segundo jogo. Pô, aí no segundo jogo o IBC era muito mais firme. Mas estava um jogo apertado. Adriano, o IBC na frente, o Iguaçu virava, o IBC na frente, o Iguaçu virava. Pô, nos minutos finais, cara, o jogo estava empatado. Uma jogada rápida, o Juninho Belinho tocou pro Thiaguinho, Thiaguinho tocou pro Renato, Renato tocou pro Thiaguinho. O Juninho, na beira, o goleiro já estava saindo no Juninho, o Juninho já ia tocar pro cara sem goleiro. E o cronômetro lá, 10, 9, 8. Pô, o Cacau invadiu a quadra, deu-lhe um empurrão no Juninho. Eu soube dessa história. Não saiu o gol, mas eu já não tinha mais força para. Eu preferi rir. Eu falei, meu Deus, o que ele fez? Aí ele pegou uma suspensão de 100 e poucos dias. Perder para o IBC, não. Aqui não. Mas não adiantou. Esse jogo terminou empatado. Depois teve mais 3 jogos, IBC Iguaçu, IBC. Inclusive chegou o time. E na categoria, que na época era chamada de infantil, essa geração 8-6, né? Era um time assim, os 2 gênios, Marlon, Nilson. O Nilson era reserva, jogava pouco. Eu vou falar a verdade. O Nilson jogava pouco. Não, ali mas não dava pra jogar, era uma máquina. Quem não jogava era o Marlon. O Marlon não jogava. O Marlon, quem não jogava ali era o Marlon. É sério. Quem não jogava nesse time era o Marlon. Quando o nosso é sério. time ia jogar, eu passava com a Kombi no Pombal. Senhoras e senhores, não percam! IBC Iguaçu, às 16 horas. Porque 15 horas era infantil.
Você tinha que divulgar o jogo que você tinha chance, né, de disputar. Exatamente, exatamente. Claro. Aí, o outro é preliminar, o que vale mesmo é o... Agora, Flavinho, a gente estava conversando um pouquinho antes de você entrar, eu e o Pelé, a gente falando do Iguaçu, o Cacau passou aquele período de Iguaçu, IBC, Azete, Clube da Telerge, né? Que eram os clubes até surgir a Selecal. Eu acho que a Selecal ficou tão identificada, criou uma identificação tão forte com a Selecal, que hoje fica difícil a gente falar se o Cacau era Iguaçu, o coração dele era mais IBC e tal, porque a Selecal acho que acabou tomando o corpo todo. Ele conseguiu passar pelos dois e no final ele estava disputando como IBC e Selecal, mas não ficou para você também, teve esse sentimento que o Cacau, a Selecal absorveu esse sentimento do Cacau, essa relação que ele tinha com os clubes? Então, Adriano, o Cacau teve uma passagem pelo Miguel Couto, Esporte Clube Miguel Couto também, pelo Campeonato Estadual, pelo Cerâmica do Augusto. Eu estou falando as identificadas, bem identificadas, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Uhum. O Cacau, no início, ele era Esporte Clube Iguaçu. Ele era mais Iguaçu. Aí ele teve aquela passagem marcante pelo IBC. Cara, ele é um ídolo assim, de duas torcidas. Mas depois que a Selecal, porque eu participei até do início da história da Selecal, eu conheço a origem. Se a história, se você quiser, eu posso abrir aqui, não sei se vale a pena comentar algumas coisas. Do início de tudo mesmo, da Selecal. No final, já era difícil você dizer se o Cacau era Iguaçu ou IBC. Essa é a impressão que eu tenho. No início ele era alvinegro. No início ele era alvinegro. Eu tenho essa impressão. Depois ele não foi. E a Selecal virou um sonho, né? Ele monta aquele sonho. Eu estava falando até pro Pelé de você entrar, e cada vez que você perguntava quantos anos tinha a Selecal, ele colocava mais 10 anos. Hoje ele teria 55, né? Então, ele falava que a Selecal tinha 35 anos. Eu falei, Cacau, você não faz a conta, você tinha que ter montado ela com 15. Aí ele falou, não, André, cada vez que tu perguntava, ele aumentava 10, 5, para ele valorizar mais. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez vocês não saibam, não dá para saber de tudo, né? Em 2013, eu sou bom de memória, 2013, foi o meu último ano como gestor do IBC. Futsal, eu já estava com a Cine Eventos, na época era uma transição, eu estava saindo do Sesc, conquistando outros espaços, tal, outros locais. Eu estava muito assim, enrolado, ocupado, tal, e estava tendo um problema lá no Esporte Clube Iguaçu, e o Cacau estava deixando o Esporte Clube Iguaçu. A direção do Esporte Clube Iguaçu, alguns diretores alegavam que ele era Selecal e não era Iguaçu, aquela coisa toda. Estava tendo um problema. E eu precisava sair do IBC. Então, quem não sabe disso, não é uma coisa que eu tenho que ficar falando, mas isso é verdade, eu comprovo. Aconteceu dele ocupar o espaço naquele momento com a sua saída? Não foi nem com a minha saída, foi um pedido meu, cara, vem me ajudar, não estou aguentando. A última vez que o Cacau entrou no IBC, ele não saiu mais. Mas pode ter certeza, foi assim que surgiu. O primeiro campeonato da Rio Futsal acabava em junho, e meu filho levando na raça, eu não aguentava mais. Meu filho jogava já em outro clube, estava levando meio que no... Não que eu seja pai de futebol clube, mas eu já não tinha mais forças para continuar. E eu não queria que parasse. Querendo tocar o teu outro projeto, né? Mas também não queria, eu queria deixar um legado, eu não queria que parasse, nem deixar na mão de qualquer um. Nós temos isso, nós que somos, né? Isso eu quero deixar também. Aí eu convidei o Cacau na reta final da competição, estava acabando o primeiro semestre, o Cacau veio me ajudar e tal. Ah, mas o pessoal lá tem implicância comigo. Ele estava meio, não, vem comigo, tu vem comigo. Aí trouxe o Cacau, aí eu falei, traz um treinador para o Sub-13, que o Sub-13 está no mata-mata. E vamos jogar esse mata-mata. Quando começar o segundo semestre, eu vou ficar contigo aqui e vou sair aos poucos. Aí quem ele trouxe? O Fabiano. O Nilson sabe quem é o treinador, Fabiano. Bom treinador, inclusive. Conheço o Fabiano. Aí nosso time estava caindo pelas... Cara, acabou que o Fabiano ganhou as quartas de final, ganhou a semi, aí botou um time desacreditado na final, perdemos a final, mas chegamos na final, dali o Cacau continuou e não saiu nunca mais do IBC. O Cacau tinha foi uma coisa assim. Um feeling. Não. Tinha um feeling do... Cara, assim, e na verdade ele me ajudou, porque, poxa, eu não queria sair, deixar na mão de qualquer um, talvez não teria continuado. E também não queria que
ficar assim. Eu deixei tudo. Ele, claro, né? Ele falou, tudo. Fiquei ajudando ainda um pouquinho. E sempre que eu podia, eu falava pro Cacau assim, Cacau, vai começar o campeonato. Uma arbitragem no mês, né? Uma colaboração no mês. Não é bancar tudo, não. Eu vou abraçar uma categoria e vou pagar uma taxa. Então, assim, por gratidão. É um maior custo, né? A arbitragem se torna, se você for somar no mês, ela se torna um custo maior da participação da equipe, né? É porque a arbitragem, no nosso tempo, no início de tudo, era só nos jogos em casa. Aí a gente, quando jogava em casa, uma despesa alta. Quando jogava fora, era ônibus. Mas arrumava ônibus, política e tal. Uns tempos depois, logo depois, passou-se a fazer a divisão entre visitante e mandante. Agora, então, toda semana você tem, entendeu? Fica mais leve. Pelé, só para fechar essa questão do Cacau, já entendemos a identificação dele com os clubes, na visão de vocês, e também na minha, e depois com a Selecal. Agora, o Cacau começa no salão, como o Flávio Sino está confirmando aqui com a gente, ele começa seu trabalho, a sua história no futebol de salão, depois futsal, e um certo tempo da vida dele, ele começa a disputar as competições de futebol de campo. Mas eu já tinha ouvido dizer que ele era mais técnico de salão do que de campo. Na sua opinião, ele era mais treinador de futsal ou de futebol de campo, a nível de qualidade? Então, e de desempenho também. Dentro do futsal, ele tinha aquele olhar diferente, conhecimento diferente. No campo, ele tinha aquele negócio de bons jogadores. Então, assim, muitas das vezes, ele não precisava resolver problema. Os jogadores conseguiam resolver. Por conta de ser, pelo olhar clínico que ele tinha, ele montava muitas equipes boas. Às vezes, assim, o Flavinho vai lembrar aí, ele ia buscar um João Paulo, né, Flavinho, em 2000, buscava um Celcinho queimado. Jogava de mestre. Entendeu? Ele trazia jogador naquele momento certo para poder matar a competição. Ele entendia. Agora eu vou contar uma para vocês. Em 2011 ou 12, nós fomos disputar uma semifinal contra Queimados pelo jogo da Baixada. E 4 ou 5 atletas de Queimados estavam naquela relação da federação. É o BID, né, que o jogador encontra-se federado. É o BID, Flavinho, que se chama? Bira. Aquela relação? BID, é o Bira, né? Bira. Acho que é Bira. Acho que o BID é da CBF, né? Bira. Tinha 4 ou 5 jogadores relacionados por Queimados para aquela semifinal que eles constavam naquela relação. Então não podiam disputar a competição. E o Cacau, em cima de mim, para mim brigar lá junto à organização da competição, para esses atletas não participarem da semi. Porque ele falou, a gente vai entrar, vai ganhar os pontos. Mas o Cacau queria, de qualquer maneira, tirar os atletas, porque o Cacau entendia que o time de Queimados era melhor do que o Nova Iguaçu. E a gente entra numa briga, o jogo atrasa e tal, a gente consegue mostrando lá, até o próprio clube, a própria equipe retirou os atletas da competição. O time entrou, acho que até com um atleta a menos, se não me falha a memória. O Cacau tinha vencido todos os jogos. Esse foi o jogo que foi para os penaltis. O Cacau, com um a mais, tirou todos os melhores do cara e não conseguiu ganhar o cara. Até hoje, quando acaba, até bem pouco tempo atrás, quando eu encontro o professor Rodrigo, que era lá de Queimados, ele falou, Rodrigo, nós tiramos tudo, fizemos de tudo, e o Cacau teve dificuldade para vencer o Queimados. As outras equipes jogaram 11 contra 11, não tirou ninguém. O Cacau venceu com facilidade. Então, essa história eu não esqueço, porque ele brigou para tirar os caras. Fala. O professor Rodrigo, que foi meu cunhado. Rodrigo Lima, né? Ele era o técnico. Na verdade, ele só tirou porque eu liguei para o secretário de Queimados. O secretário era o filho do Altamir Gomes, que foi prefeito de Nova Iguaçu. Expliquei a situação para ele, que a gente ia entrar com recurso. Então, Queimados seria desclassificado daquela competição e perderia uma pontuação no geral. E expliquei para ele, não tem um jeito, não tem outro caminho. Aí eles acharam melhor não tirar para não perder a pontuação da equipe na competição, que a competição era disputada em outras modalidades. Cacau, com esse negócio de inscrever jogador aqui, inscreveu o André Melo, 2002, ali na Toca, na Cerâmica. Time da Cerâmica veio o William, o Wellington, o Marlon, André Melo, falecido Ismael e eu. Um time, todo mundo que era do Iguaçu, da IBC. Aí inscreveu o André Melo. Iguaçu não ia participar. Em cima da hora,
2002 isso. O Júnior vai e entra com o Iguaçu. Aí entrou lá, trouxe aqueles irmãos Dudu e o outro lá, Dudu lá de Belfor Roxo, né? E Robson e Dudu. Aí o André Melo fala assim, Cacau, na semana do jogo, eu não vou mais não, porque eu dei o documento pro Júnior, e o Júnior vai me inscrever, eu vou jogar com o Júnior. Aí o Cacau, não tem problema não, tu pode ir pro jogo, pô. Chegou na hora, Cacau com a carteirinha dele pronta, relacionou, André foi pro jogo, não pôde jogar nem por aqui e nem pelo Iguaçu. Ganhamos o Iguaçu, de um montão aqui dentro. Aí o Cacau pra ele, agora eu vou te liberar para jogar. Resumindo, o Cacau segurou o cara até no dia do jogo. Verdade. Contra mim não joga. É verdade. Ele Adriano, disputando uma competição, Flavinho. Eu me lembrei de uma aqui que é fantástica. Agora eu não me preparei para essa live, né? Mas eu me lembrei de uma aqui fantástica. Nós fomos campeões com essa geração 8-4. Então era um timaço. Thiaguinho, mas quando chegou em 2002, tinha um campeonato juvenil, né? Juvenil. Aí era a FERJ ainda, não era nem Rio Futsal. E essa competição só tinha 6 equipes. Eu me lembro do Brito Elias, Ascaé, IBC, e o Cacau, cara, ele fazia umas parcerias assim, aleatórias. Aí o Cacau fez uma parceria muito bacana, financeiramente, lá com a prefeitura de Japeri. Pô, aí ele montou um time. Pô, aí na apresentação do IBC, o IBC ganhou tudo, aquela geração, pô, foram mais de 25 jogadores. Aí eu falei pros caras, de Heliópolis, eles moleque bom, Naninho, Gustavo Malmal, os 3 ou 4. Falei, galera, a gente só vai escrever 15, não adianta ficar com 20 aqui, tal. Vai para Ascaé. Aí cheguei para aí o Eric, que joga na Romênia, o Eric falou assim, Ciro, do Liceu Santa Mônica, estudava no Liceu. Fica com a tua panela aí, que eu vou jogar com o Cacau. Vou jogar em Japeri. Não, pô, fica com a gente, não. Fica com a tua panela que eu vou jogar com o Cacau. Aí, como era 3 idades, igual o Sub-20, assim, 3 idades, era 8-3, 8-4 e 8-5. Então, quem é 8-5 tem menos chances, né, teoricamente, porque é mais jovem. Aí o Cacau foi escrever o Leozinho, que hoje tem aquele negócio de academia, 12 atletas. Leonardo. Leozinho. Leonardo. O Léo. Que era 9-3. Ele é 8-3. Escreveu aquele moleque lá de Vila de Cava, Canídia. Só o moleque. Cacau tinha isso. Canídia, o Léo goleiro. Onde estavam esses caras? Cacau o time dele. Montou um timaço. Eric, aí trouxe o Davi lá, que é mais novo. Ele fez um remeleixo, mas time titular ele tinha. Mas não tinha muito reserva. Aí o seu Cláudio Rosa tinha uma viagem, que era o treinador. O seu Cláudio tinha uma viagem para São Lourenço, com a dona Adelair, tudo combinado lá. Então, Cacau sabia que a nossa galera bebia, e bebia muito. Vou tirar isso aqui. Bebia muito. Cacau marcou o jogo em Japeri, 8 horas da manhã. Eu falei, pô, cara, não tem como. Domingo, 8 horas da manhã. Aí era um final de semana prolongado. Tinha um feriado, tipo Semana Santa. Aí, pô, nego, domingo, mas não era, acho que não era domingo de Páscoa, mas era um feriadão. Coisa do Cacau. Eu falei, pô, Cacau, tá de sacanagem. 8 da manhã, Cacau. 8 da manhã, o mando é meu, eu boto a hora que eu quiser. Não sei quem cuida do teu time aí. Eu falei, tu tá de sacanagem. Aí na véspera, teve um jogo, foram expulsos. Renato Cavalo, Thiaguinho, uma briga generalizada. Thiaguinho expulso, Renato Cavalo. Aí eu não lembro quem era o outro. Viajou, São Cláudio. Aí a gente foi com o time todinho. 8-4 e 8-5. Nem goleiro tinha. Sabe quem teve que ser o treinador? Eu. Porque São Cláudio viajou, o outro, não sei o quê. Fui inscrito às pressas só para aquele jogo. Falei, caralho. Aí quando chegamos na quadra lá em Japeri, gente, 8 da manhã, gente pra caralho, é Japeri. Eu falei, galera, olha só. Foi na quadra de Nova Belém lá? Foi Nova Belém, não? Belém. Tá vendo? O pau vermelho, branco. Quero me esquecer. Aí eu falei, galera, olha só, eu sou treinador,
faz o seguinte, Tonguinho, tu que é o capitão do time, e o Eric lá, no aquecimento, fazendo embaixadinha, voltando a bola na nuca. Falei, cara, nós vamos tomar uma porrada. Aí Juninho Abelinha, Tonguinho, a minha... Até Bombom jogou o filho da Sandra. A gente sem time, cara. Falei, rapaziada, vocês vão fechar a casinha aí. Alessandro jogou, só tem 3 reservas. Cara, consciência, cada um cansou. Eu não sou treinador, você tá aqui no meu jogo. 15-0 IBC. 15-0. O Juninho Abelinha, ele incorporou Garrincha, eu não sei nem que... Não me pergunte o que eu não sei. Era só gol sem goleiro, Adriano. Tu, goleiro saiu, cara, tu. Aí a torcida já perigo. Esse time é muito ruim. A torcida começou a torcer. O IBC, pô. Ele preparou todo o cenário para ele e tomou, né? O seu Liceu chegou para a torcida, galera. Pô, vocês estão torcendo pro time ruim, vão pagar um Guaraná aí. Pô, vamos torcer pro time que tá ganhando. Primeiro tempo 7-0. Os caras é mesmo. Olha, metemos 15. Até hoje eu usou o Eric. Eric, cara, tu tomou de 15. Juninho Abelinha, sabe quem é, Adriano? Juninho Abelinha, sabe quem é? É. Juninho Abelinha. Não tô lembrando. Tu sabe quem é? Dele. Não tô lembrando. Juninho Abelinha. É. Sabe quem é? Não tô lembrando dele. Pô, Juninho. Conhece, Lil? Tu conhece. Era o meu. Aí eu sei que foi 15-0, 15-1, com Canidia, com todo mundo. Foi 15. E IBC ganhou de 15. E o IBC foi campeão desse campeonato. Quando o Cacau falava em montar elenco, 2 caras ele não esquecia. Canidia de Vila de Cava e o Léo, goleiro. Teve uma vez que eu perguntei, Cacau, esse time não tem goleiro. Eu falei, Adriano, não tinha um jogador de linha no gol treinando na Vila Olímpica. Ele falou, Adriano, o dia que você me perguntar de goleiro, meu goleiro se chama Léo, pra tudo. Ele tinha uma confiança no Léo, que era um negócio absurdo. Ele botou o apelido no Léo de compromisso. Por quê? O Léo, o Adriano, porque todas as vezes que tinha... Eu me lembrei de uma coisa, esse campeonato que eu estou falando aqui, juvenil, o IBC foi campeão, a final foi na Vila Olímpica de Caxias, e você fez parte lá, tu ajudou, acho que era o Luizinho do Olaria, ele era o presidente da FERJ, tu deu uma ajuda. Eu tenho essa foto, Flavinho. Eu tenho essa foto da final. Eu tenho essa foto da final. A gente eu lá fazendo o marketing da final. Eu tenho essa foto desse ano do IBC, vou depois até separar para dar para você. Eu tenho a foto desse time. Que tá o Thiago. O IBC foi campeão. Isso, o IBC foi campeão em cima do Tijuca, nos pênaltis. Ronan se machucou e o Aquaman. Sabe o que é o Aquaman, galera? Sei que é, o Aquaman eu conheço. Pegou 3 pênaltis. O campeão dos pênaltis. Esse ano aí, 2002. Liberou a vila para a torcida poder entrar. Eu lembro de você lá lutando para virar, depois entrou todo mundo. Eu lembro dessa decisão. Eu tenho um arquivo aí de umas 2.000 fotos. Eu tenho a foto desse time que disputou. Eu não sei se é a foto da final, mas eu acho que é a foto de um dos jogos do campeonato, time formado. Foi uma decisão importante, foi a decisão da Associação de Futebol de Salão, da FSERJ, né, Flavinho? É a associação da Isso. É porque foi o último campeonato. Foi o último campeonato da FSERJ. Que em 2003 aí o futsal já começou grande. Aí o futsal foi o último de expressão. Sérgio foi colhendo. De expressão. Né? Isso. Depois o futsal veio engolindo. Isso. E na categoria, você falou do juvenil, o Cacau ajudou a gente naquele projeto. Ajudou não, ele foi um dos diretores daquele time de 98 no adulto. Ele sempre atuou na categoria de base, né, Nilson? Teve alguma competição de adultos que você chamou a atenção, tua, de vocês? Não. Ele sempre parava ali no juvenil, né? Não. Adulto, Cacau chama a gente para no jogo lá em Petrópolis. Petrópolis não, Teresópolis. Aí leva, né? Arthur, goleiro. O William de goleiro. Levou falecido Bruno Negão. Levou Caio, o sobrinho dele. E tinha uns 3, 4 moleques lá, iniciantes no banco. Aí o Cacau leva o jogo. O William jogou lá em cima no Teresópolis. Aí o William, aquece o goleiro titular lá. Pô, entre Arthur e o William, você vai botar quem? O
botar o William, né? O Cacau já começou botando o William no banco. Tá? O William deu entrevista antes do jogo, daqui a pouco o Cacau bota o William no banco. Tá, passa o primeiro jogo, ganha. Segundo jogo do torneio, o Cacau vai, tá perdendo o jogo, vai e empata o jogo. Aí o Cacau pede tempo, falta pouco, não sai mais, não sobe mais. Faz o goleiro linha, o William no gol linha, né? Aquela regra antiga que podia passar a bola. Pum, pum, não sai mais, não chuta, não arrisca. Pum. Aí os caras também não começaram a forçar, toca a bola para um lado, toca para o outro. Daqui a pouco acaba o jogo, os caras tudo comemorando. Aí o Cacau reúne o time e fala assim: ué, Cacau, o que aconteceu? Gente, nós perdemos, eu não sabia que o empate era deles. Ele não acompanhava o regulamento. Ele não acompanhava o regulamento. E tá acelerando o time, pô. Chegou um tempo que eu questionei o Cacau sobre isso. Falei, Cacau, você disputa muitos campeonatos, cara. Domingo é por uma entidade, terça por outra e tal. Essa necessidade de disputar campeonato, eu percebi que passou um tempo que ele participava de tudo. Tu lembra daquele Correios, um time que tinha lá em cima nós conversamos lá no Pedro do Rio, né? O Cacau botou o IBC no adulto. Seu Marcos foi agora em 2016. 16 ou 17. Ele botou, né? Montou um timaço. Luan, Douglinhas, trouxe o Roberto, trouxe Alexandre lá de Mesquita, montou um timaço. Léo, Arthur no gol, tal. Jogo fora. Estreia da gente. Controlaria. Cacau, eu só vou em jogo em casa. O Caio lembra disso. Jogo 3 horas da tarde. Aí, passamos, chegamos, pegamos o correr, né? Jogo lá, Pedro do Rio. Vai todo mundo, né, preparando. Vai ter ônibus, vai ter tudo. Chegou na hora, Cacau, ó. Tem jogo dos moleques, eu não posso ir, não. Vocês vão pro jogo lá. Vamos lá, perdemos pros caras lá. Na volta, o Cacau marcou o jogo 10 horas da manhã no IBC. Que tinha um montão de cara que jogou Liga Nacional ali, né? Marcinho, Tixel, todinho. Os caras vieram todo quebrados, nós metemos um pontão nos caras aqui. Cacau aprontava cada um, que só deu. O Prazeres fala muito isso, Flávio. Falava muito isso, que o Cacau sabia ganhar um jogo. Assim, o jogo igualava, ele tirava sempre um coelho da cartola, ele fazia a diferença que ele sabia ganhar as partidas quando realmente igualava as coisas. O Cacau foi o maior campeão do jogo da Baixada. Lembra dele blefando aquela conquista de 2014, né, que eu como pai, né, cara, eu tava até com um evento, deixei o evento, fui lá na Vila Olímpica, aí levei o Kid, Thiago Kid. Vamos comigo no meu carro, vamos ali ver o jogo. E o torneio era num dia só. Aí era sub-14. E o nosso time era muito limitado. Nosso goleiro era goleiraço, o Matheus Chamusca, que hoje é treinador lá do IBC, trabalha com o Salles. O Matheus era o nosso goleiro, 2000. O Jonathan era. O Rafael Mendonça ali, o Jonathan, quer dizer, era um time marcador, mas era um time limitado. Aí a gente ganhou a primeira nos pênaltis, ganhou a segunda ali. Aí na final era contra o moleque do São João de Meriti. E 14, meu filho estava jogando no Audax, que era em São João de Meriti. Então os caras não treinavam com ele. Era uma pilha. Aí caíram dentro. O Jonathan nervosinho. Os caras, ficaram botando pilha nele. Pô, e o Jonathan quase já explodindo. O Cacau foi e tirou ele. Aí quando tirou ele, pô, até o Cândido tirou ele. Quando tirou ele, botou um cara no lugar dele. O cara fez o gol, cara, no lugar do Jonathan. Tipo assim, o cara entrou, o Chamusca fez a defesa, jogou pra... Era um massacre dos caras. Posse de bola, quadra grandona, nosso time. Aí o Chamusca pegou a bola, jogou pra frente. Quando jogou, o moleque correu, sei lá, a bola esbarrou na cabeça dele. Gol, espírito. Aí o moleque foi comemorar com o Cacau. Sai. Volta, vai. Ele ia dar uns porros no Jonathan. Cara, você calma. Não sei o que. Ele falava assim com o Jonathan. Quando saiu o gol, o moleque foi abraçar o Cacau. Cacau, agora sai. Volta, Jonathan. Aí o Jonathan voltou um pouquinho mais calmo. Eu falei, caraca, cara, coisa que não dá pra acreditar. Aí foi um massacre. Terminou 1-0 aí. No salão é mais difícil, né? A diferença, se um time tiver uma diferença técnica muito grande, é muito difícil segurar. A equipe vai rodar, chegou a hora que ela vai acabar acontecendo mesmo, porque é diferente do campo, né? O campo você consegue montar ali uma retranca ali e de repente você faz um gol numa bola parada, você faz 1-0, mas no salão é mais difícil, né? Verdade.
Nesse... Blefava umas jogadas, tu lembra? Ele falava assim, por exemplo, ele cantava a 15. Aí o jogador olhava assim, vai. Aí fazia uma jogada dele. Essa era 13, pô, que não sei o quê. Ele inventava, não tinha ensaiado nenhum. A gente fez... O Pelé ia questão da disciplina do Cacau. Ele não gostava de jogador com cabelo colorido, brinco. Ele tinha isso, né? Ele tinha essa questão da... Uma vez, nós fomos treinar na Vila Olímpica de Nova Iguaçu. O IBC estava com a quadra com algum problema. Aí nós fomos treinar na Vila Olímpica de Nova Iguaçu. Aí o Thiago Moleza era o goleiro do time. Aí o Cacau falou assim, meu irmão, vamos treinar de saída de bola aqui. Aí a jogada é 10, 20, 1, 2, 3. Saída 1, tu dá a bola aqui na direita, não sei o que, saída 2. Aí começou o treino e o Thiago tem a língua presa. Aí A1, A2. Quando chegava na 3, ele, A3. Quando ele falava 3, eu já aí não tinha jogado. Cacau já puto, já. Pô, cara, vamos treinar sério, pô. É por isso que perde, não sei o que, não sei o que. Cacau, não tem culpa, minha língua é assim. Então muda a porra do número. Desculpa a palavra. Muda o número, pô. 1, 2, tu muda o número. Aí, Moleza, tá bom, deixa comigo. Aí o Moleza pegou a bola. Atlanta! O problema continuou. Atlanta! Pelé, você estava naquele lance do... Eu pedi autorização ao Nova Iguaçu, para o jogador, quando era selecionado para disputar o jogo da Baixada por Nova Iguaçu, quando ele tinha vínculo com o Nova Iguaçu Futebol Clube, a gente tinha que pedir lá, oficialmente, né? Aí eu fui no Jano e pedi pelo André e pelo Marcelo. Você estava nesse ano em que os dois jogaram com a gente? Então, só que eles vinham direto do Nova Iguaçu do treino, eu pedi a menina da cozinha da Vila Olímpica para preparar o almoço para eles, um bife e tal, e o Cacau dava treino 3 horas. Então eles chegavam tipo 2h15, 2h30 em cima, comiam rapidinho, ela fazia lá um bife, um almoço, e o Cacau ia direto para o ginásio, eles dois se encontravam lá. Uma certa vez, o Cacau chegou um pouco mais cedo, e foi no refeitório pegar uma água, alguma coisa. Chegou lá, viu o André e o Marcelo almoçando, tinha uma salada e tal, e a menina da Vila servindo. O Cacau perguntou o que era aquilo para ela. Falou, não, todo treino que ele vem do Nova Iguaçu Futebol Clube, o Adriano pede para comprar alguma coisa ali para a gente fazer almoço para eles. Aí o Cacau não dá o treino, vai direto lá no gabinete, pede para falar comigo e faz a seguinte ponderação. Falou, Adriano, a partir do próximo treino, se não tiver almoço para todo mundo, não tem mais treino. Você pode até colocar outro técnico aqui. Ou dá esse almoço, essa estrutura para todo mundo, ou não dá para ninguém. O Cacau tinha isso com ele. Ele defendia ali o grupo, né? Aí nós acertamos lá, a molecada passou a vir lanchar. Não sei se o Pelé estava nesse grupo quando aconteceu esse ano. Nós ganhamos 5 Olimpíadas, né? Da Baixada. 5 Olimpíadas com o Cacau. Eu ganhei de 2003 a 2007. Com 3, 4, 5, 6 e 7. Foram 5 Olimpíadas. E ali, cada dia tinha uma história. E essa lá essa 2007 lá, que a gente estava perdendo 5-2, que nós empatamos o jogo faltando um pouquinho, foi a Olimpíada que a gente mais perturbou os outros, porque tinha uns garotos de Caxias lá, e eu na arquibancada falando para eles assim, ó, vocês já sabem que é o campeão, se vocês querem ser vice, chega pelo menos na final, torce para não pegar Nova Iguaçu na semi. É igual o Big Brother, que sei o que, tava uma onda de Big Brother, a molecada zoando, e o Caio, que é o primeiro Cacau, rolava de rir na arquibancada. O Peter, nessa época, estava com máquina digital, tirando foto, pá, daqui e dali, e o nosso time ali zoando. Os moleques entraram com uma vontade. Nós comentamos aqui, Flavinho, foi no Clube da Petrobras e Caxias esse jogo, e a gente se classificou para a final um pouco bem mais cedo, né? Por volta de 13 horas, e Caxias estava na outra chave, e a gente ficou... compramos uma carne, fizemos um almoço lá, enquanto esperava o adversário para a final. Todo mundo participou do almoço, lá no Clube da Petrobras. Sendo a gente favoritaço contra o Caxias. Só que, quando começa a partida, no salão não tem isso. Faltando 2 minutos e meio, estava 5-2 Caxias. Então as pessoas que participaram da festa, tipo aquele cara, você está bem e teu amigo está do lado, batendo no teu ombro. Quando você não está bem, quando acontece alguma coisa, todo mundo se afastou. As próprias pessoas que participaram do show da brincadeira começaram a falar, tá vendo? Foram comemorar antes e tal. E a gente, 5-2, faltavam 2 minutos no jogo da Baixada, só os últimos minutos que são que ele tirou no cronômetro.
Então a gente conseguiu empatar esse jogo no último segundo e vencer nos pênaltis Caxias. O jogo foi muito... O Cacau foi muito, muito feliz ali nas mudanças. Foi, Pelé? Então, no 21 segundos, que o Marquinhos meteu um último gol. 21. Eu lembro que eu estava no banco, sabe? Eu falei para ele, eu entrei, eu falei, Cacau, me bota no jogo. Aí o Cacau, vai tirar quem? Eu falei, tira o Marlon mesmo. Tirei o Marlon, 2 gols, e o Marquinhos meteu o terceiro gol. No caso, o 5º gol. Aí nós fomos para os pênaltis e nós ganhamos o jogo nos pênaltis. Adriano, lembrei de uma boa. Se recusou a receber as medalhas de vice, Caxias. Eu me lembrei de uma boa. Eu me lembrei de uma aqui que é... Eu me lembrei de uma muito boa. Em 2001, o IBC não tinha time, cara. O IBC era muito fraco mesmo. E eu fiquei com... que hoje a gente chama de sub-14, sub-16, né? Nós time era muito fraco, não tinha elenco, não tinha nada. Aí a Liga de Desporto de Nova Iguaçu estava fazendo um campeonato de futsal muito bacana, cara. Um campeonato forte. Tinha o Lisan, tinha o Esporte Clube Iguaçu, que jogava com o time B. O time do Iguaçu era tão bom que Nilson e Marlon, nesse campeonato iguaçuano, estavam jogando pelo time B, digamos, pelo Iguaçuano. Não jogava o Carioca. Eu falei, cara, eu não tenho time, o Iguaçu tem 2. Aí eu ia lá ver o jogo no Iguaçu, aí eu conheci o Rian Anthony. Tu mora onde? Irmão da jogadora de basquete, Roberta. Irmão da Roberta, que jogava basquete no João do Lisan. Rian Anthony Caneda. Ele jogou no Brasil de Pelotas, jogou profissionalmente. No Sul, Santa Cruz, no Sul. Constituída muito no Rio Grande do Sul, jogou nos clubes lá. Aí eu falei pro Rian Anthony, vem jogar com a gente. Aí o Rian Anthony, você quer? Eu falei, vem jogar com a gente. Aí ele tinha medo do Pombal, de umas coisinhas que aconteciam no bairro na época assim, mas a gente conseguiu trazer o Rian Anthony. E o Rian estava jogando pelo Lisan. Aí, Rian Anthony no Lisan, Davi no Lisan. Aí tinha o Eric no Lisan. O que eu fiz, Adriano? Álvaro, você agora vai ser o treinador do nosso Sub-16. Vem trabalhar com a gente. Mas eu vou trabalhar lá, eu não tenho tanta experiência. Vai ser seu primeiro campeonato carioca. Te dá todo o apoio. Dinheiro não tem, mas não vai faltar um lanche, dinheiro da passagem. Álvaro era jogador de handball. E era treinador desse time, do Lisan. Aí Álvaro trouxe Davi, e Anthony e Eric. Beleza. A geração era 8-5, 8-6. 8-5, 8-6. Por isso que o Nilson não tinha vaga, talvez lá, porque a geração era 8-5. Aí eu falei, Nilson, vem jogar comigo no IBC. Aí trouxe o Nilson e o Marlon. Meu time era horroroso. De repente eu tinha Anthony, Eric, Nilson e Marlon, pivô. Já tinha um time. O goleiro era o André Dedé, que era do Lisan. Trouxe também. Fui montando a minha cozinha, olha só. Montamos um time competitivo. Chegamos aí na semifinal, Adriano. Pegamos Esporte Clube Iguaçu. Botei carro de som. Cacau, treinador lá. Botei não sei o quê. 6-1 Iguaçu. E tinha saldo de gols. Aí 6-1 Iguaçu. Caraca. Aí jogo de volta, lá ganhamos. Mas aí não tiramos a diferença. Fomos eliminados. Nessa época o Gabriel Barbosa estava envolvido no IBC, ajudava a gente. Beleza. Ex-secretário de esporte. Acabou o ano, fizemos uma reunião. Vamos manter o time. Os 8-6 será a base do time. Nilson, Marlon. Fomos separando as cabeças. Já temos time ano que vem. O que o Cacau faz? Álvaro, vem trabalhar comigo no Iguaçu. Vou pro cerâmica. Não, é cerâmica. Não, é cerâmica. Coisa pra falar. É cerâmica. É cerâmica. Aí o Mauro e o Pelé vão na minha casa. Tem uma coisa pra te falar. Você pode falar o que quiser. Você não saindo do IBC? Não, é porque a gente mora na cerâmica. Não tem como não jogar no time da cerâmica morando na cerâmica. Eu falei, cara, mas não era o Cacau. Eu falei, vocês sofreram comigo, agora na hora do bem bom, tá bom, pode ir. Não fala nunca mais comigo, nem entra mais no IBC. Aqui, chega com o Pelé, comigo, aí o Álvaro vem falar comigo. Você é o grande culpado, contigo eu não falo, não tem papo, não tem conversa, tal. Eu levava pro coração, né?
Perdi o time todo. Pô, Álvaro não queria falar comigo, Álvaro não queria falar comigo. Pô, Cacau falou, Álvaro, tem uma ideia. Depois eu descobri. Cacau foi bater um papo com o Álvaro. Álvaro ia casar. Estamos lá no IBC, chega Álvaro e Cacau. Álvaro quer falar contigo. Eu falei, não quero papo com vocês, não. Álvaro quer falar contigo. Pô, eu tava muito chateado com o Álvaro. Aí veio o Álvaro. Quer ser padrinho de casamento, do meu casamento? Na frente do Gabriel, do seu cara, eu falei, todo mundo. Caraca, eu olhei pra cara dele assim. Tu não pode ser, não, né? Eu falei, você é padrinho do seu casamento? É, padrinho de casamento. Você e o Cacau e o seu Antônio, do Lisandro. Eu olhei pra cara do Cacau. Casamento, né, Flavinho? Não, eu nem... Isso aí eu falo depois. Aí, eu falei, que você é padrinho de casamento? Depois o Cacau me contou que, pô, ele tava um clima muito chato. O Cacau falou, pô... Aí tem esse... O Flávio não vai dizer não, pô. Aí eu aceitei o convite, claro. Aí acabou, aí ficou tudo bem. Mas foi uma estratégia do Cacau para amenizar, porque eu estava chateado com o Cacau, também com todo mundo. Aí no casamento, nossas mesas ficaram juntas. Eu, Nilson, Marlon, Cacau, na época, né? E hoje você está contando essa história aqui, né? Hoje você está contando essa história aqui, né? Eu sou padrinho de casamento. O Cacau tinha umas coisas, né? Quando o Iguaçu, quando faz 100 anos, né, Flavinho, que o clube é extinto lá, pelas questões judiciais e tal, o Cacau me conta que todos os troféus, toda a premiação do clube, da história do clube, nesses 100 anos, é colocado na calçada da Otávio Tarquino, em frente à sede do clube, hoje, onde é um ponto de ônibus. E ele me conta, contando isso para mim, para o Pina, ele falando que ele chega lá e estava aguardando, parece que aguardando um oficial de justiça, uma coisa parecida, alguém da justiça. O Cacau ajuda a um senhor que mora na avenida em frente e pede ao senhor para guardar essa premiação lá. Ele ficou altamente incomodado de ver todos os troféus, todas aquelas conquistas, né, que o clube passou na calçada do clube. Então ele pede uma pessoa na avenida que tem um senhor também que era o sócio antigo do clube, e os dois conduzem essa premiação para a residência do senhor que morava lá em frente ao Esporte Clube Iguaçu. Você vê a preocupação e o amor que o Cacau tinha. Ele foi do Iguaçu, do IBC e tal, mas realmente ele vivia aquilo. Aquilo era dele mesmo, não era uma coisa inventada, não era uma coisa superficial, né? E pelo Iguaçu eu percebia que ele tinha esse sentimento esse sentimento pelo clube, em que aquele momento ali foi o pior momento que ele viveu na história do Iguaçu. Por 2 ou 3 vezes ele comentou isso comigo. Poucas vezes eu vi o Cacau chateado, Flavinho e Pelé, mas no dia do fechamento do clube eu vi o Cacau assim meio transtornado com aquela situação. Eu não sei se ele conversou isso com vocês dois sobre isso. Foi 2012, eu não lembro o ano exatamente. O clube não abriu mais. O clube fazia 100 anos. 2012, o clube fazia 100 anos. Eu sei que faria. Por isso eu falei, foi em 2012 isso. 2012. Aí, então tem 11 anos que o clube está fechado? Por aí. Era o centenário do clube, era o ano que o clube fazia, era o ano do seu centenário. 2012 ou 2014, né? Fez uma competição. 2012, o clube é de 1912, cara. Fez uma competição no SESC, lá em 2012, comemorou o centenário, aí premiou todo mundo, fez a competição maneira lá no SESC. Aí, então pediu para eu contar uma história aqui do plano B do Cacau. Rapaz. Plano B? Plano B. Pode contar. O que era? No jogo Iguaçu e Clube dos 500, né? Aí eu era treinador da categoria Sub-11, só que o time tinha poucos atletas. Estava formando ali, tinha poucos atletas, porque o Iguaçu jogava Rio Futsal e Federação. Eu estava na Rio Futsal, aí estava Fabiano, Júnior, na Federação. O Fabiano era Sub-9, 11, o Júnior Sub-13. Aí fomos pro jogo contra o 500 lá em Caxias, né? Eu novo, Cacau vai e fala assim, Pelé, fulano aqui, não deu tempo de escrever, não. Tem que fazer o plano B com ele. Eu falei, que é plano B? Só que sobrou uma carteirinha de um branquinho. E o garoto assim, pretinho, igual a mim, o Danilo. Nunca mais esqueço isso. Aí eu peguei, né? Botei os moleques tudo para assinar dentro do vestiário. Aí todo mundo assinou.
vamos para aquecimento, tal. Pensei que tivesse passado. Quando chega lá, a mulher pega e chama, fulaninho de tal. Vem todo mundo, não está aqui não. Ué, mas ele assinou, mas a carteirinha dele não está assinada. Como é que ele assinou a súmula se a carteirinha não está assinada? Eu já tinha posto um garotinho para assinar no lugar dele. Quando chega lá, daqui a pouco, vem fulano aqui para dar o número, vem fulano. Quando chamou lá, vem, e você? Aí ele foi lá, ué, tio, gritou do outro lado, o meu nome não está lá não. Cara, os caras não queriam barrar o moleque de jogar, e eu naquela situação, falei, Cacau foi pro vestiário, eu tirei o time da quadra, levei pro vestiário, quando fosse orar, eu falei, Cacau, e agora? O Cacau, ó, agora o plano B deu ruim, você se vira. Aí tô eu lá esperando, voltando. A minha sorte, eu não consegui botar o moleque para jogar, mas botei o moleque no banco, né? Não queriam deixar o moleque no banco. Aí o árbitro precisou de um short. Aí eu peguei um calção preto, botei o avesso, o cara botou o calção. Ó, vou liberar para ele poder ficar lá no banco lá. Eu, beleza. Aí foi o meu plano B, não deu tão certo com o Cacau, porque ele tinha saído da irmã, botava o fulano no lugar do outro, assinava dentro do vestiário. Essa foi pedra lá no 500 lá. Que vergonha que eu passei. O Marlon Kid ria pra caramba. E agora, Pelé, o que vai fazer? Eu falei, agora não sei. E que vergonha. Foi a pior do mundo esse dia. Só a história do Cacau. Então, o objetivo nosso aqui, Flavinho e Pelé, de promover essa live, a gente relembrar as histórias, né? O Cacau iria completar 55 anos agora, em julho desse ano. Então, a nossa ideia é a gente produzir um curta, um documentário sobre ele. Então, eu convidei o mês do aniversário dele? Janeiro. O mês do aniversário. Não, em julho agora tem 2 anos. Ele faleceu no dia 5 de julho de 2021. Então, em julho, 2 anos que a gente está sem o Cacau, né? Entendeu? Ele faleceu com 53 anos, estaria com 55. Ele faz aniversário em janeiro, não é isso, Flavinho? Isso. Janeiro. Isso. E o objetivo nosso desse encontro aqui, a gente produzir histórias, relembrar aqui na memória de todos nós, as histórias e as conquistas do Cacau nessa sua passagem aí, que com isso a gente consiga produzir esse documentário, esse curta-metragem, para poder registrar o Cacau, registrar a sua passagem aqui na história da nossa cidade. Então, eu queria agradecer até vocês dois aí, o Pelé e o Flávio Sino. Se a gente ficar aqui, vão ter mais 1 hora de história. Já passou até... Acabando? Não, tá acabando? Eu vou dar a palavra a vocês, só que a gente tem que finalizar, senão a gente não consegue fechar o programa. Vai lá, Pelé, depois Flavinho. Você precisa contar aquela história que o Cacau fez o torneio, não tinha o troféu e pegou com o cara do bar. Como é que foi a história lá do bar da Luiz? É para eu contar? Adriano, ele lembra dela. Não, do troféu, as maiores histórias do Cacau são com relação a troféus. Ele fez o torneio em que parece que ele tinha pedido a premiação a alguém, essa premiação não chegou, não foi isso? Em que ele vai no bar e pega o troféu e oferece o troféu que já estava lá no bar, que o clube costumava colocar a premiação nos bares lá. Ele pega o troféu e faz a entrega simbólica até chegar a premiação oficial lá do clube. Essa história eu presenciei. Você já falou da entrevista? A entrevista você falou, não? Hoje? Da entrevista dele? Que o cara pergunta para ele, Cacau, por que Selecal? Aí ele fala, seleção do Cacau. Aí o cara, mas seleção é com S. Aí ele respondeu, a seleção é minha, eu escrevo como eu quiser. Tem um vídeo. Tem um vídeo disso, ele falando isso, tem um vídeo. O Vinícius falou que tem um vídeo em que ele dá essa resposta, ele dá essa entrevista, ficou. E certamente essa entrevista vai estar no documentário que a gente está fazendo. Na verdade, quem está preparando o documentário é o Paulo China e o jornalista Oscar Colombo, que estão preparando esse material para ver se a gente consegue finalizar até o final do ano, para apresentar no que vem para vocês. Fala, Pelé. Não, agora deixa. Para mim foi bom. Agradeço muito o convite aí, me sinto lisonjeado de ter participado para falar desse cara que representou muito para mim, né? Representa muito, me deu as primeiras oportunidades
tanto como atleta, como profissional. E até a primeira equipe inscrita no campeonato, ele me deu, já estava com a inscrição paga. Eu peguei e montei um projeto lá dentro de Vila de Cabo, onde eu levei Jonathan e Lucas Muniz para jogar comigo. Lembra disso, Flavinho? Luquinhas Vagamente. Vinha em casa, Flavinho. Eu ia buscar Jonathan em casa. Mas, enfim, agradeço muito mesmo. É um prazer estar podendo relembrar essas histórias do Cacau aí. Flavinho, Oi. Minhas considerações. O que você tem a falar aí desse encontro aqui e falar do Cacau que você acha que não abordou e que é importante registrar? Cara, assim, eu não me preparei, tá certo? Desculpa, porque tive imprevisto. Cara, eu tinha tanta coisa para falar, tanta coisa engraçada, mas vamos lá. O Cacau, sim, é meu ídolo, falo isso com todo orgulho, ídolo de uma geração. A nossa rapaziada que foi criada no bairro aqui, no Pombal, que é o bairro, né, onde fica a sede do IBC, o Cacau tem uma importância muito grande, né, nessa, eu digo, transformação, porque naquela época quase ninguém queria dar oportunidade para... Não é normal, não é comum de você dar oportunidade para galera da bagunça. E nós éramos uma galera da bagunça. E o Cacau, de certa forma, sempre, assim, ele é um pouco mais velho também, né? Cansou de vir aqui na minha casa, de conversar com meu falecido pai para liberar que eu fosse com ele em algum evento, alguns jogos, algumas coisas. E meu pai via aquilo com bons olhos porque era uma pessoa formadora de opinião, uma pessoa mais velha, convidando seu filho para ir para uma coisa boa, uma coisa legal. Então, assim, nos ajudou muito, né, na nossa formação ali de aquela transição de moleque para rapazinho. E depois as coisas assim foram... Você está esquecendo de falar da homenagem que você fez lá no conjunto para ele, pô. A estátua. Dizem que aquela estátua do Dedé da Portela, a estátua ficou a cara do Cacau, Pelé. O Flavinho tentou homenagear o Dedé e acabou homenageando o Cacau. Adriano, esse ano de 2023, lá na Lalu Lounge, em Nova Iguaçu, a nossa empresa, assim, no evento, fez uma linda homenagem ao Cacau, que na ocasião foi representado pelo Vinícius, né, que veio a ser quase que um sobrinho, né, dele, e pelo Gabriel Salles, que lá estiveram, e apareceu no telão da Lalu, no telão de LED, essa foto que você está falando. Eu vi a foto, abraçado. Eu vi essa foto de você. Estava o seu Cláudio também, não é? O seu Cláudio esteve lá. Eu homenageei 5 ídolos meus. Eu homenageei 5 ídolos. O Zezinho do Maran, o Marco Bruno, que é um idealizador de competições, o Valmir, presidente do União, o Cacau, eu não estou me lembrando agora que é outro, eu tô meio... Mas a gente fez uma homenagem muito linda para o Cacau, lá no... tinha mais de 700 pessoas, a grande maioria conhecia o Cacau, conhece o legado que ele deixou, o trabalho maravilhoso que ele exerceu e a pessoa extraordinária que ele foi, né, cumpriu todo o seu papel, e ele foi aplaudido de pé numa das cenas assim, mais marcantes. Foi muito emocionante, uma coisa muito bonita, e é muito pouco, ele merece muito mais. E, cara, era meu irmão, meu amigo, fez de tudo pelo meu filho, fez de tudo por mim. E aí depois os papéis se inverteram, não vou dizer que se inverteram, mas depois, quando o nosso trabalho foi crescendo também na cidade, hoje nós temos um trabalho em todo o estado do Rio de Janeiro de promoção de eventos esportivos, e o Cacau, com a Selecal ali, passou a jogar nossas competições, a reconhecer, foi um dos primeiros a nos incentivar na criação da nossa... A primeira Copa Sino, Cacau foi fundador, né, abraçou. Então, assim, é muito importante também no sucesso profissional da carreira que eu escolhi, né? Eu só tenho a agradecer esse cara que para mim foi assim, sem sombra de dúvida, eu fui até emocionado, mas o Cacau foi muito importante na minha vida, foi um grande parceiro, me deu vários conselhos. Às vezes a gente discutia, mas era aquela discussão assim, de irmão mais velho mesmo, assim, era muito amor. Ele estava na minha casa, ele gritava, Jonathan, aquele vozeirão dele, John, tô chegando!
Era o tempo só se a gente tivesse com uma roupa. E isso aí entrando mesmo, vinha aqui no quarto. Tinha uma Cara, liberdade com vocês, uma né? perda muito grande. Não, é muito forte, coisa forte. Coisa forte. Tipo assim, Verdade. tem muita coisa que eu não posso, assim, não gostaria de expor. Não nesse momento, mas coisa assim muito. Já fez coisas por mim que só quem gosta mesmo. Porque hoje, para mim, graças a Deus, assim, Quem tem consideração faz, né? eu tô falando lá atrás, coisas assim, sérias, importantes, que ele sempre fez por mim e cara, meu ídolo mesmo. E eu tenho alguns ídolos, hein, Adriano? Eu vou te falar alguns. Cláudio Roso e Cacau, no futsal. Pitita e Guto. Pitita, do gol do Fantástico. Quinta-feira, a exibição. Pitita e Guto. Quinta-feira, a exibição do filme dele no Sesc de Nova Iguaçu. Pitita, o gol Eu estarei Fantástico, lá. vai ser exibido no quinta-feira, 18h30. Eu estarei lá. Eu com também toda tenho. certeza. Então, eu acho que vocês entenderam a nossa proposta aqui. A nossa proposta é o quê? Produzir memória. E produzir memória de um cara que é importante eternizar a história do Cacau. As pessoas não podem ir assim e acabou, simplesmente acabou. Não pode ser assim. Eu acho que o Cacau tem um papel importante, cumpriu um papel legal, importante. Pô, fiquei chocadíssimo com a passagem do Cacau. Realmente foi um dos caras que me impressionou. Inclusive, eu encontrei por 2 vezes aí na Via Light o último carro que ele tinha. Por 2 vezes eu saindo com o meu carro, o carro dele passa num posto de gasolina, passa na frente do meu, vejo aquele adesivo Selecal ali atrás. Pô, vem uma pessoa de coisa na sua cabeça que o Cacau era um cara. Pô, ele me ligava dia sim, dia não, a gente falava no telefone. Quando a gente Esse carro aí, ele está sempre na Vila. Ele está sempre na Vila Olímpica de Caxias, onde a gente faz eventos lá. E eu vejo sempre esse carro lá. Aí uma vez eu perguntei ao Vinícius falou que é o cunhado dele, algum parente ficou com um carro, que tem um garotinho que joga, e o garoto está jogando lá nas competições. Eu vejo esse carro sempre, Adriano. Então, o carro eu vejo sempre. Não tem como você não se lembrar, assim, por exemplo, eu fiquei atrás, aí cortei o carro para olhar quem é que estava dirigindo, fiquei curioso, né, assim, ver quem estava dirigindo o carro, se ainda era algum familiar dele. Então o Cacau foi um cara importante como pessoa para nós, assim, para mim, para o Flavinho, para vocês, e um cara muito importante para a cidade e para o esporte de Nova Iguaçu. Então esse é o objetivo. Queria agradecer a vocês. Não quer dizer que a participação de vocês vai ser apenas nessa live. Certamente a gente vai marcar um papo para gravar aí alguma coisa sobre o documentário, sobre outras coisas que vocês, por acaso, lembrarem. E até o final do ano acho que está pronto para a gente poder apresentar e curtir um pouco essa história do Cacau aí. Quero aqui agradecer a todo mundo, dizer que amanhã vai ser o Lavoisier. Quem é do futsal conhece o Lavoisier, goleiro da seleção. Amanhã nosso papo vai ser 20 horas com ele. É diretor da Confederação Brasileira, diretor de seleções. E quero agradecer a vocês dois por terem tirado essa horinha aí para a gente poder falar do Cacau, tá bom? Valeu? Nós aqui agradecemos. Obrigado, Adriano. Obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado, Pelé. Parabéns, Flavinho, pelo título 2023 estadual do Fluminense, tá bom? Quase farpei. Valeu. Não foi necessário isso. Valeu. Obrigado, gente. Valeu.